Olá, queridos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Felizmente. Nós somos um canal de educação em saúde mental, em psicologia, e nosso propósito é compartilhar um conhecimento bem fundamentado. Nós acreditamos que conhecimento é poder, mas, gente, em época de conhecimentos rasos, conhecimento bem fundamentado é poderosíssimo e é o que nós gostaríamos de compartilhar com vocês aqui nesse espaço. Nós estamos esse ano usando uma metodologia da ciência da felicidade para embasar os nossos encontros, a metodologia Spire, que estabelece 5 dimensões para a nossa felicidade. O que é ser feliz? Não é uma resposta subjetiva. Hoje a ciência da psicologia já identificou 5 pilares que contribuem para a felicidade. E um desses pilares é a saúde física. Então hoje nós vamos entrar no primeiro episódio sobre saúde física e felicidade. Vamos entender a partir da nutrição, como que a nutrição contribui para a nossa saúde mental. Pergunto a vocês, abrindo a sua geladeira hoje, agora, a gente vai encontrar o quê, hein? Você acha que existe uma relação entre aquilo que você come, a forma como você se alimenta, e suas emoções, e seus pensamentos, e seu comportamento? É aqui nesse encontro que a gente vai aprender de forma bem fundamentada como que se dá essa relação e como é que a gente pode potencializar ela na nossa vida. Sejam bem-vindos, queridos, a mais um episódio do podcast do Felizmente. Eu vou me apresentar de novo, né? Eu nem me apresentei. Pois é, se apresente. Eu sou Thaís Rodrigues, sou psicóloga clínica e estamos juntos aqui. Eu sou Mônica Costa, neuropsicóloga, trabalho com psicoterapia, estimulação cognitiva ou reabilitação cognitiva e desenvolvimento de pessoas. E nesse segundo bloco, aliás, terceiro bloco, né? É terceiro nós estamos eixo, entrando. isso. Nós vamos entrar assim, entrando, trazendo uma autoridade nesse assunto do que diz respeito à nutrição, suplementação, alimentação. Nós estamos aqui com o doutor Davi Ribeiro, nutrólogo. Ele vai nos dar, assim, uma orientação técnica humana de como nós utilizarmos melhor, né, essas nossas capacidades, esses nossos impulsos e inclinações, para que nós tenhamos uma melhor qualidade de vida. Estudos recentes da Universidade de Michigan apontam que o índice de criminalidade nos Estados Unidos com adolescentes, eles estão associando a alimentação. Eles associam a alimentação fast food, né, alimentação com carboidrato, muita gordura, e eles dizem que eles estão fazendo uma pesquisa que os jovens, por causa desse tipo de alimentação, eles desenvolvem uma agressividade, né, uma violência que pode levar, por exemplo, a atitudes como estas que a gente vê de entrar numa escola armado e sair matando todo mundo. Então, doutor Davi Ribeiro, é uma felicidade para a gente tê-lo aqui conosco. Pode, por favor, você mesmo se apresente e a gente já vai começar a conversar. Prazer, galera. Meu nome é Davi Ribeiro, sou médico nutrólogo, trabalho com emagrecimento, mudança de estilo de vida, suplementação, medicamento, tudo que envolveu o ser humano, uma terapia centrada na pessoa. Estou aqui para esclarecer o máximo de dúvida que eu puder e aprender também com vocês sobre os temas psicológicos aí, né? Você falou, inclusive, da geladeira aí, né? Se abrir, o que vai ter? Se for um estudante, vai ter uma cola super bom, um limão e um extrato de tomate, ou um ketchup, talvez. Um restinho de miojo. É verdade. Olha que agressão ao organismo, né? Nossa! Agrediu o organismo, agrediu a mente, agrediu socialmente. Agrediu foi tudo. Né? Tem uma paciente minha que eu atendi, acho que foi uns 15 dias, ela disse, doutor, na minha refeição livre, eu faço tudo certinho, mas a refeição livre dela era miojo. O que é refeição livre, doutor? Refeição livre, de acordo com a cultura popular ou de acordo com a regra? Não, com a sua regra como nutrólogo. A refeição livre é uma refeição onde você deve comer alguma coisa que te apetece, ou seja, que te gera um prazer, uma satisfação por ter merecido aquela certa refeição. Ela não deve... ela tem que obedecer algumas regras, do ponto de vista. Ela não pode ser um montante muito gigante de comida, então tem que ter caloricamente porcionado, mas você pode comer aquilo que você quer, mas contanto que seja porcionado e que você tenha merecido e que seja de 1 ou 2 vezes por semana. Isso é refeição livre. Obviamente, se o nutricionista estabelecer mais,
talvez a pessoa possa comer. As pessoas confundem refeição livre com dia do lixo com dia livre, o que não existe em nenhum Eu dos ia dois. falar isso, esse tal desse dia do lixo, já ouvi falar muito. Refeição lixo. Refeição lixo é meio... Não podemos dizer isso hoje, né? É porque tecnicamente é comida, então não existe comida lixo. Existe comida mal implementada. Existem os hiperpalatáveis, né? Que seriam as comidas com mais conservantes, mais sódio, glutamato, etc. Isso aí são os hiperpalatáveis, produtos alimentícios. Mas dia do lixo não existe. Um dia inteiro ainda em alimentação assim. Imagina. Um dia inteiro para uma população que está basicamente em sobrepeso e obesidade e vive em uma dieta hipercalórica 24 horas por dia. Então não existe esse dia lixo. Diante desse cenário, né, de uma população que está, digamos assim, com altos índices de obesidade, o trabalho de um nutrólogo, né, como se enquadra, né, nessa necessidade social de melhorarmos os nossos padrões alimentares? Tá, hoje a gente tem uma sociedade, de fato, a principal causa de transplante hepático nos Estados Unidos já é esteatose hepática, que é a gordurinha no fígado. Aqui no Brasil se estabeleceu uma cultura de que, tu tá com a gordurinha no fígado e a pessoa leva isso nas coxas. Então, hoje a população está obesa e com sobrepeso. Isso advém de múltiplos fatores, tanto de frustrações, como de compensação por algum sentimento, quanto de sedentarismo, como de porções muito grandes. Então, qual o papel do nutrólogo aqui? A depender da sua linha de pensamento, é tentar fazer com que as pessoas tentem sair dessa situação, seja com medicamentos, seja com mudança de estilo de vida. Eu digo que o nutrólogo ele consegue ser o maestro das outras especialidades por fazer as pessoas entenderem a terapia centrada na pessoa. O que é uma pessoa que está obesa? Por que ela está obesa? É só porque ela está comendo muito? Ou ela está comendo muito porque está estressada do trabalho, chega em casa não tem paz, ela não tem energia para trabalhar, para fazer exercício, porque o marido não ajuda, enfim. É uma conjuntura de fatores que levam a pessoa a estar obesa hoje. Então, o papel do nutrólogo, de um bom nutrólogo, é entender a pessoa para depois fazer o tratamento, que é a terapia centrada na pessoa, que é a que eu hoje aplico. Então, acho que é muito complexo o papel do nutrólogo, se ele for para essa área. Então, geralmente é um trabalho personalizado, centrado na pessoa, como você fala. 100% personalizado. Porque tem que considerar os aspectos que são bem individuais, né? Porque se você olhar 10 receitas minhas de 10 pacientes diferentes, são 10 coisas diferentes. Então, nunca... Obviamente, tem as coisas que realmente são iguais, mas eu nunca olho exame de primeira e nunca faço pressão de primeira. Primeiro, eu faço a escuta do paciente, entendo a conjuntura e vejo o que melhor se encaixa naquele momento, não melhor terapia para ele, porque às vezes a melhor terapia, infelizmente, não é aquele que ele pode. Exatamente. A gente tem uma polêmica hoje nas mídias sociais, que é aquele caso da Maiara e Maraísa, a Maiara, a dupla sertaneja. A cantora. Que ela perdeu 46 quilos. Foi usando justamente aquela medicação que a gente estava conversando em off aqui, que é o Tizepatide, que é um agonista É duplo. recomendável, doutor Davi? O quê? Tipo... É caso a caso. Não é caso a caso. Em que sentido? Ela perdeu mais de 40 quilos. Certo. E aí tá todo mundo, porque a sociedade não dispensa... Não, quando ela sociedade é malvada. Quando ela estava mais cheinha, digamos assim, todo mundo falava. Agora que ela está muito magra, A galera fala também. muito, né? Tá falando que ela tá, inclusive, estão comparando ela com Amy Winehouse. O que acontece? Entrando já puxando para o lado de vocês, né? Inclusive, vocês podem dar dicas aí para os meus pacientes ou para as pessoas que estão em processo de emagrecimento. O que eu sempre digo é, você tem que focar no seu e no seu objetivo principal. Qual o objetivo principal? É ficar magro. Beleza, então a gente tem que fazer o quê para não sacrificar algumas coisas como saúde para ficar magro. Se a gente for escutar todo mundo, for escutar o que as pessoas dizem, a gente não consegue alcançar muita coisa, não. A gente vai ficar escravo do pensamento do outro. Sim. Então, o que aconteceu com essa cantora? Provavelmente uma perda de peso muito agressiva, que consumiu massa magra e isso gera uma aparência de doente. Então, se você quer emagrecer, você tem que manter... Qual a primeira coisa que você entra no hospital e não vê? Pessoas musculosas. Você não vê ninguém musculoso no hospital. Porque músculo é sinônimo de saúde. E isso aqui eu não estou envolvendo nenhum dos drogados que usam drogas em altas doses. Porque aquilo não é saúde, não. Sim. Mas se você fala das drogas na academia, né? Isso, os anabolizantes, porque aí já não é mais saúde, já é estética.
Não dizendo que estética e saúde não tem nada a ver, mas isso é para outro... E tem a ver com a cabeça também, né? Tem. Você querer ser forte, muito forte. Tudo Outro bem extremo, né? você querer ser forte, mas o que você está cedendo para ter isso? Então, o que aconteceu com ela, provavelmente, eu também tenho experiência com a medicação, é que perdeu-se massa magra e com isso a pessoa fica com um aspecto mais envelhecido e doente, que acontece muito com os pacientes cirúrgicos. Eles conseguem, às vezes, eles não conseguem fazer os exercícios físicos e as dietas iniciais são muito limitadas caloricamente. Então, a medicação que consegue fazer você passar o dia todo sem comer. Isso é perigosíssimo, porque a pessoa não foi educada do ponto de vista de qualidade alimentar, de se controlar. O que eu faço hoje numa terapia que a pessoa quer emagrecer? Eu tento ao máximo não tirar toda a fome dela. Ela tem que ter o autocontrole de saber que aquilo é certo, aquilo é errado, que ela não pode, que é fome, que não é fome, que é só vontade de comer, que é tédio. Então, é muito fácil ter a fome de alguém hoje. Então, o médico nutrólogo tem que ser responsável para também titular a força da terapia. Porque emagrecer é fácil. Manter-se magro é mais difícil ainda. E manter a saúde enquanto emagrece é mais difícil ainda. Então, o processo da Maraísa, eu não sei se é a Maiara ou a Maraísa. É que eu também eu vi no Instagram, né? O pessoal falando, porque ela tá doente, não, porque Emagreceu parece... muito. Amy House, porque ela ficou muito magra. Muito magra. E assusta um pouco as pessoas e também perde os tecidos de sustentação do rosto, que são dependentes também de gordura. Aí realmente fica uma aparência meio comprometida. Doutor Davi, quem são os sortudos do planeta que não engordam comendo um boi? Hoje em dia a gente sabe que a obesidade é genética, em grande parte a gente tem genes da obesidade. A gente sabe se a mãe estiver obesa e engravidar, a chance do filho ser obeso na vida adulta é 50%. Se o pai estiver obeso, a chance do filho adulto ser obeso é 30%. E se a mãe e o pai estiver obeso, a chance do filho adulto ser obeso é de 80%. Nossa. Então tem respostas e tem epigenética, tem tudo isso que pode. Mas, obviamente, nada consegue vencer o meio. Nada. Então, se você tem a genética favorável para ficar obeso, se você não tem um meio favorável, você não vai ficar obeso. Não vai ficar obeso. Agora, tem gente que tem metabolismo lento, desabsorção, beliscado, come comidas de densidade calórica absurda, e isso faz ganhar peso sem perceber. Existem comidas que são, nuts, castanhas, amendoim, pistache, avelã. Isso aí é calórico demais. Um punhado de 100 gramas tem 600 calorias. E não dá saciedade. E as pessoas comem muito pensando que vai emagrecer. São trocas ruins que as pessoas fazem. Então, é bem complexo isso aqui. Eu entendi quando você falou do excesso, né? A questão da obesidade. A gente vive numa sociedade de excessos para tudo. Se é tecnologia, é excesso, né? Se é alimentação, é excesso. Se é trabalho, é excesso. Então, é uma sociedade de excessos produzindo pessoas doentes, né? O que a gente tem visto de excesso também é o excesso de adoecimento. Quando a gente fala da saúde na alimentação, proporcionando uma saúde de estilo de vida, uma saúde de bem-estar, a gente precisaria regular um pouco essa questão do excesso. Até excesso de dieta é excesso, né? Tipo aquele jejum intermitente, o senhor concorda? Jejum intermitente... O senhor é ótimo, né? Mas questões... De respeito. Não é de respeito, é uma questões de... Respeito à autoridade médica. Pronto, isso aí mesmo. O jejum intermitente, o que tem que ser separado aqui? Estratégias pontuais e estratégias que são longevas. O jejum intermitente é uma estratégia longeva. Quando eu digo longeva, as pessoas conseguem fazer jejum intermitente por anos, por então é bom, toda. doutor? Se você entender que é uma filosofia de vida. O jejum intermitente nada mais é do que ficar sem comer uma janela de tempo, e na janela alimentar você vai ter o aporte calórico. Você pode ganhar peso, engordar, no popular, com jejum intermitente. Se na sua janela alimentar você consumir hipercalóricos, se for sua dieta for hipercalórica na pequena janela alimentar, se sua janela alimentar for de 4 horas e você comer nessas 4 horas o suficiente pelas 24, você vai engordar. Então o jejum intermitente ele tem mudanças significativas na insulina, na resposta como o seu corpo entende a modulação da fome, mas ela não é, e isso aqui fica a dica para qualquer pessoa, não existe nenhuma dieta superior a outra no quesito de emagrecimento. Seja low carb, seja low calories,
seja hipercalórica, seja hiperproteica, ciclo de carbo, nenhuma. No final do ano, o que gerou a perda de peso é o déficit calórico. Isso falando de perda de peso. Eu não estou falando de longevidade. Se a gente for pegar uma dieta para longevidade... É importante a gente falar sobre isso. Aí já muda drasticamente. Hoje em dia, se você for, Davi, me diga uma dieta que é para longevidade. Mediterrânea. A dieta que é mais longeva hoje que a gente tem é a dieta mediterrânea. Mas uma boa dieta é aquela que você consegue fazer. Não é a dieta perfeita. A dieta que eu quero, que tu queres. É a dieta que o paciente consegue fazer dentro das possibilidades dele. Se eu atendo um caminhoneiro, como é que eu vou pedir para ele fazer uma dieta mediterrânea? Não vai dar. Mas ele tem que fazer as melhores opções dentro da conjuntura social dele. E aí é o que está faltando nos nutricionistas e nos profissionais. É entender a conjuntura do paciente para poder gerar uma estratégia que seja longeva. Ou seja, que o paciente consiga aderir. E a gente se preocupar um pouco com a nossa alimentação, de que tem coisas muito importantes na vida da gente que a gente não aprendeu a cuidar. Por exemplo, as finanças. Você nasce, você vai para uma escola, você estuda durante muitos anos, você vai para uma faculdade, aí você entra na vida adulta e diz, e agora, como é que eu vou lidar com esse dinheiro? Porque eu não aprendo a lidar com dinheiro. Que dinheiro? Né? Primeiro dinheiro. Esse dinheiro tem que existir. Mas eu não aprendo a lidar com ele. Eu não aprendo a lidar com alimentação também. A alimentação é aquele hábito de cada família que vai sendo passado pelo ambiente, mas que a gente muitas vezes não tem o cuidado e não tem a consciência daquilo que a gente come e de qual é o impacto disso no nosso organismo. Porque a gente precisaria gastar um tempo para pensar na nossa dieta, não dieta de objetivos, mas acho que dieta é tudo aquilo que a gente come, é o que faz parte da nossa rotina alimentar. E o que isso vai gerando na nossa vida. Que tempo a gente tem de cuidar? Pelo contrário, quanto mais a gente trabalha, por exemplo, o adulto entra no mercado de trabalho, menos tempo ele tem para alimentação. Isso joga contra até a produtividade dele, porque uma alimentação ruim significa uma produtividade ruim. Isso. Né? Perfeito. Desse jeitinho aí. Mas assim, a nossa população, ela vive muito hoje. Então as doenças infecciosas que matavam as pessoas, hoje dão lugar a doenças crônicas. Obesidade é uma doença crônica, mas a obesidade é uma doença crônica que aumenta o risco de diversas outras doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, infarto, câncer. São mais de 30 e poucos tipos de câncer, se não me engano, que estão relacionados à obesidade. A obesidade em si está relacionada com a adoecimento de todos os outros órgãos. Além disso, fora os danos psicológicos, e a sociedade não foi feita. Por incrível que pareça, não fomos feitos para ser uma sociedade obesa, a gente não tem estrutura para isso. Não tem acessibilidade, não tem serviços próprios, então tem um assento ali perdido, mas a população é obesa e é preconceituosa com os obesos, o que é uma coisa meio bizarra. É contraditório. É uma sociedade que é feita por obesos, porque se 65% a 70% está obesa, a sociedade está obesa. E ela é preconceituosa e almeja pessoas que estão totalmente fora esteticamente dos padrões que é possível daquela pessoa chegar. Então você olha o Darwin atleta e vangloria, como posso dizer um termo aqui que não seja pejorativo? Porra, aquele é o certo, mas vai querer aplicar em fulaninho ciclano que trabalha 12 horas por dia, que ganha um salário mínimo. Então, não dizendo que não é motivo para se cuidar, mas a sociedade ela tem sérios problemas psicológicos aí. Isso aí cabe uma discussão aqui filosófica do que as pessoas fazem com as outras. Porque a alimentação sempre foi muito associada, quando nós nascemos, a gente respira, depois a gente sente fome, né? Sim. E daí a alimentação, geralmente o vínculo inicial da criança é com a mãe. Geralmente, a cuidadora, né? Os cuidadores, vamos dizer assim, porque a sociedade mudou também nesse sentido. E daí a relação dessa pessoa que cuida do bebê e a maneira como esse bebê é alimentado vai estabelecer o equilíbrio emocional e a formação da personalidade dele. Isso a gente estuda, né, de maneira bem clara na psicologia. A comida já é um afago aí, né? A comida no início da vida já é um afago. Ou então, tem criança, por exemplo, que come com a mãe com a sandália na mão, né?
E come tudo até vomitar. Come tudo até vomitar. Quando você é adulto, você tem que ter alguém com a sandália. Você para de comer infeliz. Você fica se controlando assim, não sei, eu não consigo. Então, os castigos que a gente era criança, quando a gente era criança, os castigos são basicamente o que a gente quer hoje, né? É ficar em casa, é comer muito. Ou você não vai sair hoje. O cara, opa, tenho mais de 30 anos, eu não quero sair. Eu não quero... Você tem que comer tudo. Beleza, eu quero comer tudo. Então, os castigos de adultos são basicamente o que as crianças odeiam fazer, né? Sim. São as coisas do prazer do adulto. Pois é, então assim, e aí a gente cria uma relação com a alimentação. Isso aí não é uma exceção, é uma regra. Por exemplo, eu sempre gostei de comida bem partidinha. O que seria comida bem partidinha? Não mastigar. Ah, entendi. Entendeu? Porque a minha tia partia tanto a comida para mim, eu criancinha, né, que eu fiquei com preguiça de mastigar. Então, isso me prejudicou muito. Então, qual o tipo de comida que eu gosto? Pastosa. Ainda hoje? Ainda hoje. Eita. Então, assim, eu tenho essa... Porque quando eu era... Ela não queria que eu mastigasse. Ela partia a carne. Quando era moída... Ela não queria que tu se engasgasse, mulher. Devia ser isso. Esse cuidado. Até as verduras, legumes, ela partia, uma coisa assim. Aí já ia o pratinho pronto, tudo partidinho. Eu achava ótimo. Minha avó fazia algo parecido comigo. Fazia? Ela pegava a carne e batia naqueles martelinhos que tem aqueles dentinhos, assim. Um batedor de carne. Isso, e então a carne, eu não tinha problema com isso. Hoje eu tenho problema de mastigar carne. Olha aí. Entendeu? Poxa, avó. Inclusive eu nem gosto. Eu sou aquela pessoa que vou pro churrasco e não como carne. Ixi. Isso é muito... Eu como assim, se for uma carne muito macia. Muito. Senão eu não como. Eu sou o cara do frango. Diga-me o que comes que eu te direi quem és. Quem então será que és, hein? Uma menina mimada. Menina mimada, aqueles dentinhos não estão bons, não. Pois é, então assim, é uma relação que vem de criança, né? Aí depois que você cresce, aí você fica comendo rápido, porque você não mastiga, né? Sim. Aí já vem as dificuldades alimentares, né, doutor? Que é uma das perguntas que eu faço, o tipo de compulsivo que a pessoa é. E as pessoas não sabem se identificar se são compulsivas ou não. Eu pergunto, você é compulsivo ou compulsiva? A pessoa, não sei. Aí eu começo a fazer perguntinhas que me ajudam a entender que tipo de compulsivo ele é. Se é o compulsivo que come rápido, se é o compulsivo que come beliscando, se é o compulsivo que come até vomitar, se é o compulsivo que come de barriga cheia, se é o compulsivo que acorda no meio da noite. Então, cada um desse aqui é um perfil de medicação e de tratamento. Interessante. É muito interessante fazer as pessoas entenderem o tipo de compulsão que ela tem, porque elas aceitam muito melhor o tratamento. Compreende, né? Compreender. Sim. Se elas compreendem o que elas têm, elas compreendem o que elas precisam. E aí, às vezes, o médico não tem muito paciência. Essa história de compulsão, porque a gente sempre acha que compulsão é aquele que come até, mas não é, né? Não. Fala um pouco sobre isso, doutor. Compulsão humana é qualquer coisa que você não tem um controle, não passa pelo seu córtex pré-frontal de uma maneira muito eficiente. Então, você não consegue pensar antes de efetuar o ato. Então, se você é compulsivo pelo ato de fumar, você geralmente tem todo um hábito que gera a compulsão. Então, você não pensa antes de fazer a compulsão. E aí, isso pode ser de maneira, geralmente é inconsciente, mas as pessoas percebem que estão sendo compulsivas. E aí já é um bom passo. Quando a pessoa não percebe que está sendo compulsiva, isso é péssimo, mas é uma raridade. As pessoas sabem que estão sendo compulsivas. Então, o que eu percebo? Geralmente, a compulsão, é porque eu não posso falar uma coisa para ficar muito técnica aqui, para eu também não voar do assunto. Hoje, se eu for botar as pessoas que são compulsivas, eu vou chutar um número aqui, 80% está compensando alguma coisa. E a gente está falando dessa compulsão, do transtorno alimentar compulsivo, chega a ser uma patologia ou é um comportamento transtornado, mas não patológico? Um esquema, não é um esquema? Hoje, pelo DSM, né, o transtorno compulsivo ele é classificado de acordo, a gravidade do transtorno é classificado de acordo com o número de eventos que acontecem na semana. Então, se você tem 2 vezes por semana é considerado leve, 3 a 4 vezes moderado, mais de 4 vezes é considerado grave. E isso aí modifica o perfil das medicações que podem ser utilizadas no paciente compulsivo. E, obviamente, você tem que ter um cuidado no tratamento de um paciente compulsivo, porque, às vezes, a medicação pode gerar efeitos parecidos com o que ele pode
que ele tinha. Por exemplo, uma pessoa que é bulímica, que ela força a êmese, força vômito. Se você passar uma medicação que possa aumentar a vontade de vomitar, isso pode gerar gatilhos da patologia em questão. Então, é bem complexo você identificar. Por isso que é interessante você identificar, mas tecnicamente é pelo número de vezes e não a quantidade de comida, aquela coisa meio espalhafatosa. Doutor Davi, a cirurgia bariátrica surgiu além da necessidade, porque há pacientes que têm necessidade. Estamos falando de 70% de obesidade, né? Mas obesidade aí surgiu também no cenário social como uma alternativa fácil. Eu vi, por exemplo, pacientes botarem chave no bolso para se pesar, para poder receber a liberação do plano para fazer bariátrica. Sim, pacientes que engordam, pacientes que querem ganhar peso para poder fazer a cirurgia. Isso é muito comum. Chega a ser frustrante. Pois é, e aí fazem, e também já vi casos, inclusive na minha família, de pessoas que fizeram e um ano e pouco depois, começaram a ganhar peso de novo. A ter um reganho, né? Isso, um reganho. Isso aí. Até porque o ganho fácil da bariátrica é inicial. Para você manter... O ganho ou a perda? Não, o ganho, você diz assim, você faz para você ganhar ali, né? Isso. De uma forma rápida. O ganho, ele é inicial, mas a longo prazo, a manutenção é dieta e atividade física. É aquela dieta que a gente não quis fazer antes, né? Sim, se você botar em números estatísticos, até 95%. 95%. E eu não estou sendo cabalístico aqui, mas 95% tem um reganho de peso em 5 anos. Então, isso é um número muito ruim. Muito. A eficácia da bariátrica é indubitável, é certeira. Fez bariátrica, provavelmente você vai emagrecer, a depender do tipo, porque a gente tem restritiva e tem mista, que é metabólica. Antigamente tinha metabólica, mas hoje em dia não tem mais só ela pura, não. Restritiva eu tenho um estômago desse tamanho, e eu fiz um sleeve e deixei ele pequenininho. Então, volumetricamente, ele é pequeno, mas o olho continua grande. Então, o olho, ele... Porque assim, existem outras questões técnicas. O que faz a gente parar de comer? O que faz a gente parar de comer é um sistema bem complexo que tem desde o intestino até a cabeça da gente. A parte desse sistema se faz, um dos primeiros mecanismos é o estômago, ele tem sensores, baroreceptores, que quando a comida entra em contato com ele, ele vai fazer, tô cheio. Então, quando você reduz o tamanho do estômago, ele vai caber pouco. No instante, ele tem essa sensação de... O sensor no instante apita. Isso, apita. Obviamente, quando eu tiro parte do estômago, eu estou tirando parte dos hormônios que também geram fome, que é a grelina. Mas aí eu também estou tirando parte da acidificação que é necessário para a modulação intestinal e para a absorção de outros nutrientes e também para a ativação de inúmeras enzimas. Então, chega a ser, você está ganhando num canto e perdendo no outro. E no que resulta essa perda nutricional? Aí depende muito do grau de... Depende muito da cirurgia. Você pode gerar déficit, absorção de ferro, a vitamina B12. Então, o que o bariátrico tem que fazer? Reposição de vitaminas, porque ele basicamente não vai ter essa absorção de ferro que acontece, porque ele vai desviar, né? Não vai passar mais pelo estômago. Ele está passando do duodeno, ele está passando, do esôfago, diretamente para uma porção final do intestino. Então, ele gerou uma síndrome desabsortiva. A pessoa está emagrecendo porque eu estou fazendo ela absorver menos. Ela não está passando por tratos específicos do intestino que faz ela absorver aqueles nutrientes. Por não absorver alguns nutrientes que são necessários, algumas porções dessa, o ferro é um delas. Sim. O vitamina B12 é outra delas. Então, a pessoa vai ter que fazer reposição a vida toda porque ela excluiu parte do trato digestivo. E isso é danoso de inúmeras formas, né? Até que eu digo que vai ser museu daqui a um tempo. Vai ser... A prática da bariátrica? A prática da bariátrica. A gente fazia cirurgia de refluxo. Então, você não consegue pensar hoje em dia em fazer uma cirurgia para refluxo. A não ser que seja um refluxo extremamente grave. Mas, hoje em dia, você tem medicações muito potentes e a tendência é... As canetinhas emagrecedoras. Todo mundo conhece aquela canetinha azul que emagrece? Ozempic, O Ozempic, por exemplo, Saxenda, ele é um hormônio, GLP-1. Esse hormônio a gente produz no intestino. Sendo que o hormônio da gente dura 3 minutos. Eu comi, liberou isso.
que a bariátrica, inclusive, pega esse trato e bota lá para cima, para que quando o alimento chegue nessa porção do intestino, libere mais Ozempic natural. É um dos mecanismos dela emagrecer. Mas Ozempic dura 168 horas esse hormônio. E é um dos hormônios. A gente tem centenas de hormônios intestinais e não entendemos ainda. Essa outra que parece com a bariátrica, tirzepatide, ela é um análogo duplo. É um agonista duplo, diz GIP e GLP-1. Ou seja, só em entender 2 hormônios já consegui perder 20% de peso. Então, está evoluindo bastante. Mas, o que é uma coisa bizarra? Isso é para vocês também. Apesar da evolução das medicações, apesar da evolução da medicina, da evolução de todo arsenal terapêutico, a população está ficando obesa. O que isso está implícito? Que o olho tem que ser trabalhado. As pessoas não vão emagrecer porque tem a medicação mais potente do mundo. As pessoas vão continuar ganhando peso porque elas não estão tratando o principal, que é a conjuntura de fatores que leva a ficar obeso. Porque se fosse assim, a população está emagrecendo conforme estivesse melhorando as medicações. E nunca aconteceu. Está só piorando. A gente não tem como terceirizar a nossa responsabilidade. E eu digo isso também sobre a nossa questão de saúde mental. Nós somos o país que mais utiliza remédios psiquiátricos. E nós temos a população extremamente doente em saúde mental. Somos o país mais ansioso do mundo. Somos o país com mais alto índice de burnout e somos o país mais deprimido da América Latina. Credo. Então, se o remédio fosse tão maravilhoso assim, todo mundo devia estar cheio de saúde, já que a gente usa muito. Mas o que é que a gente tem tentado terceirizar para procedimentos, para medicamentos, é a nossa responsabilidade dentro do processo de saúde física, com alimentação, com atividade física, e de saúde mental com o nosso autocuidado. Não dá para terceirizar. Hoje em dia as pessoas, hoje o Brasil ele é um grande usuário de benzodiazepínicos, que é o diazepam, bromazepam, lorazepam, alprazolam, todos os anos da vida. E é uma cultura, é cultural. As pessoas saem repetindo a receita sem fazer as consultas regulares. E elas continuam com essa muleta sem resolver os problemas que geraram ela ter essa ansiedade. E isso é bizarro. Então, quando eu trabalhava no sistema público, eu ficava bem frustrado, porque eu tentei mudar um pouco as pessoas, mas era meio que bater em ponta de faca. As pessoas queriam só a medicação e ir embora. Então, você se entrega ao sistema, então vai embora. Suma da minha frente, então, meu amigo. A nossa batalha é contra esse sistema, porque a gente conversa para as pessoas entenderem a sua responsabilidade do processo. Não dá para terceirizar, porque a gente não vai ter o resultado que a gente tanto espera. Não vai ter. Terceirizar a responsabilidade. Mas se bem que hoje em dia as pessoas terceirizam tudo. Elas estão indo para Darwin para tentar terceirizar uma parte. E outras estão tentando... As que têm o sucesso terapêutico são aquelas que entendem que o Darwin, que a Mônica, qualquer pessoa que faz parte da terapia, são pessoas que vão ajudar ela numa fase. E a grande batalha, ela vai fazer sozinha. Sim, isso. Grande parte da batalha da caminhada de a gente é sozinha. Um dia desse eu disse a uma paciente que teve alta me agradecendo muito. Eu digo, olha, deixa eu dizer uma coisa. Muito obrigada, recebo. Mas aqui é como um personal trainer que você contrata, mas quem faz o agachamento é você. Então, eu lhe parabenizo de volta porque você fez os agachamentos mentais necessários para você sair daqui firme para seguir tua caminhada. Então, é isso. Você contrata os profissionais, mas você não tem como colocar na mão desses profissionais a responsabilidade da sua vida. Eles vão dar o direcionamento, né? A gente dá o direcionamento, a gente dá as orientações, a gente dá a receita, mas quem vai colocar em prática é a pessoa. É a pessoa. É exatamente aí. Aí não dá para terceirizar tudo na vida, infelizmente, né? Se fosse assim. Mas a bariátrica nada mais é que uma terceirização em alguns casos, não vamos ser generalistas. Mas a gente sabe que são bastantes. Doutor, dava uma nutrição equilibrada. Eu até lembrei, uma das culturas mais saudáveis do planeta hoje é a cultura francesa, né? O francês, e ele usa a dieta mediterrânea. Não é isso? O francês, ele tem o centro culinário gastronômico, né, da terra, seria a França, apesar que eu não partilho muito disso. Não gosto muito da culinária francesa, não. Eles usam muita manteiga, eles usam muito produto de origem animal.
Então, eles têm uma parte boa e uma parte ruim. A Itália está mais próximo do que Do seria... Mediterrâneo, né? do que seria uma coisa mais interessante do ponto de vista de saúde, pelo azeite, pelo peixe, por essa dieta Legumes, mais... né? Verduras. O francês, talvez ele tenha uma dieta mais... Mas assim, você vê, eles não são tão obesos. Não, ao contrário, eles são bem magros. Não são tão obesos. Quando você vê um mais gordinho lá, a França, ele não é francês. Só o nosso francês aqui da Eu Brasil. estava cozinheiro. numa das oportunidades que eu estive lá, eu estava tomando um café e tinha uma mãe e um filho numa mesa vizinho, e o filho dizia, eu não aguento mais essa comida, mãe, eu estou morrendo de fome, por causa das quantidades. Eu estou morrendo de fome. A mãe disse, mas você quer o quê, filho? Tinha uns 25 anos, filho, viu? Eu quero um hambúrguer desse tamanho, né, com a Coca-Cola. Porque até Era turista, é? turista, na mesa vizinha, aí você vê logo que não é de lá. Né? Porque o francês, ele come em pequeniníssimas quantidades. É educado. Ele gosta mais do sabor, da qualidade, do que da quantidade em si, Exatamente. né? O brasileiro não. O brasileiro é mais... ele gosta de volume. Você vê, uma experiência que eu vi, que é até bom a gente conversar sobre isso, passou na... Eu sou muito curiosa. E eu gosto muito dessa área de nutrição. Eu sou apaixonada por várias áreas. Né? Nutrição é uma delas. Aí o repórter mostrando uma comunidade bem carente, doutor Davi. Bem carente, falando das dificuldades da comunidade, aí mostrando as pessoas na porta de casa, conversando. E eu fiquei olhando, né? Só tinha gente acima do peso. Digo, alguma coisa está errada, porque a maioria acima do peso. Mas a nutrição errada, que talvez o acesso a bons alimentos... Mas acima do peso mesmo, entendeu? Não dá, não. A nutrição errada não aumenta o peso? O que a gente tem hoje você sabia que a pessoa Fazer pode ser dieta é obesa e caro. desnutrida, né? É. A pessoa pode ser obesa e Isso, desnutrida. Na verdade, isso. grande parte dos obesos... Na verdade, a obesidade é uma forma de nutrição. Isso. Desnutrição é carência de algum tipo de nutriente. Ou excesso de algum outro nutriente. Isso deixa de ser... É porque muita gente... O Brasil associa o bebê gordinho ao bebê saudável. Sempre foi assim, historicamente, desde novo. Se está magro, está doente. Se está gordinho, é saúde. Então é questão cultural mesmo. É questão cultural da gente. Então, não é à toa que da cantora aí gerou todo esse... Tá gerando ainda. Está gerando ainda. Ela está continuando emagrecendo, no caso. Então, é cultural. É mudança de cultural. Tudo na sociedade só muda quando a cultura muda. E para mudar a nossa cultura, aí... É educação. Agora, educação. E... educação. Doutor Davi, a pergunta que não quer calar. Todo mundo precisa suplementar Suplementar o quê? vitaminas. Vamos Que lá. hoje é uma tendência, né? Todo mundo quer tomar vitamina. Todo mundo quer tomar vitamina. A gente tem inúmeros estudos, milhares nas bases de dados, PubMed, Cochrane, qualquer uma dessas que é mais Cielo, onde a alimentação ela sempre é superior a qualquer tipo de suplementação em quase todos os quesitos. Em quase todos, porque existem algumas coisas que realmente a suplementação é melhor. Se a gente suplementa alguns tipos de componentes que fazem bem à saúde, eles nos estudos mostram um aumento do crescimento de câncer. Então, se eu pego um antioxidante que é presente no tomate, e eu não vou ficar dizendo o nome aqui, porque senão as pessoas vão dizer, eu estou tomando isso, vou ter câncer. Então, está lá no tomate, está lá em qualquer fruta. E a gente faz a suplementação disso, geralmente os desfechos não são favoráveis. Então, quando é sintético, é muito difícil ter a mesma resposta metabólica de quando é orgânico. E tem todo... É porque tem todo... Se eu tomo um café, pego um cafezinho delicioso, feito na hora, com grãos moídos. E se eu tomo cafeína, um tem benefício e outro não tem benefício. Cafeína não gera tanto benefício. Obviamente, até X miligramas ela tem uns benefícios, mas o café em si ele baixa a pressão. Cafeína sobe. Então, se eu tomo um cafezinho, eu não vou ter problemas muito grandes. Se eu tomo cafeína, eu vou ter muitos problemas, que são os pré-treinos. Então, precisa suplementar? Depende muito do público, depende muito da pessoa. Se você chega com queda de cabelo, talvez eu vou pensar em alguma coisa que gere isso. Você chega com a ferritina baixa, o ferro está baixo, por que está baixo? Talvez eu pense nisso. Nossa alimentação tem pouco magnésio, mas aí eu vejo um excesso de uso de magnésio hoje, mas é excelente suplementação. Então, depende muito. Aqueles polivitamínicos... Não serve. Não servem porque eles têm muito componente, os componentes brigam entre si. A gente tem, na biodisponibilidade farmacológica,
que um componente ele tem que ser sinérgico ou não com outro componente. E ali a gente sabe que tem um monte de componente junto que atrapalha a absorção, é um gororó de coisas, uma gororoba, né, de coisas. Então, e as doses são muito baixas. Aquilo ali não serve de absolutamente nada, tirando comissão dos vendedores, basicamente, que precisam suplementar. Sim. Falando de longevidade, questões ligadas a hormônios, por exemplo, né, que com o avanço, né, da idade, você vai diminuindo, né, a produção de certos hormônios. Sim. Aí vem menopausa. Aí você falou qualidade de vida. Obviamente, qualidade de vida é você viver digamos, o tempo mais, né, longevo possível com saúde. Com independência. Isso, com independência. Essa é a ideia. A ideia é essa. E daí, essa suplementação nessa fase da vida, sendo bem conduzida por um nutrólogo, né, por um nutricionista, é importante? Olha, quando a pessoa está envelhecendo, todos os outros sistemas estão envelhecendo juntos. Então, a gente vai perdendo função renal, 1% a cada ano, ou 0,5%. Vamos perdendo densidade óssea, vamos perdendo densidade de cartilagem, de tecidos moles. As partes neurais da gente, infelizmente, também vão morrendo. Obviamente, conforme a gente vai fazendo novas formações, novas experiências, novas leituras, eles tendem a ter uma bioplasticidade. Mas, infelizmente, o corpo todo envelhece em si. Mas se a gente pode lutar um pouco contra esse fenômeno biológico, tá? Mas sabendo que nunca mais será a mesma coisa. Porque hoje em dia as pessoas querem, uma pessoa de 60 quer ficar igual quando era de 20, não vai conseguir. Não importa se está com Davi, se está com Deus, se está com... Não, Deus tudo bem. Deus não quer isso, inclusive, né? Ele quer o envelhecimento. É verdade. Então, se você vai envelhecer. Então, a suplementação ela é coerente com a fase da pessoa e com o hábito de vida. Uma pessoa que faz crossfit, a suplementação é diferente. Uma pessoa que faz musculação, uma pessoa que faz funcional na praia. Isso é tudo diferente. Talvez você... eu faço esportes na praia. Então, eu vou pensar, se eu vou botar algum fitoquímico que faça a proteção solar dela na pele para baixar a exposição, para diminuir a degeneração do sistema do DNA, dos fibrócitos, dos colágenos, etc. Então, estou envelhecendo, tem que fazer a reposição hormonal coerente com a proposta do que a pessoa quer. Aí eu vou ver primeiro se aquilo ali é real ou não. Doutor, eu quero isso aqui. Eu disse, não dá. Eu quero isso aqui. Pode ser. Aí dentro de uma temporalidade a gente vai desenhar se é possível ou não e qual o hormônio, qual a suplementação que pode ser que gere. Porque às vezes já era. A pessoa danificou tanto a saúde que o máximo que eu consigo fazer é evitar uma piora. Não danificar mais, mas não retrocede, né? Infelizmente. Se a pessoa tem uma vida bem cuidada, é muito mais fácil trabalhar com esse paciente. É tipo um carro que estava sendo usado, o ano de fabricação é bem antigo, mas ele é bem conservado. E aquele carrinho novo que está todo lascado. Então, hoje eu atendi um paciente de 30 anos e estava com colesterol alto, glicose alta, 39 de insulina, ácido úrico elevado, triglicerídeo elevado. Com 20 e poucos anos? Então, como é que um paciente nessa idade, isso é doença de velho mal cuidado, quando a gente pode dizer assim, biologicamente falando, não pejorativo. Sim. Então, como é que pode uma população tão jovem estar exposta a tantas modificações biológicas ruins? É o meio. É o meio. Então, depende muito da pessoa. Depende de quem senta na minha frente e o que é que ela quer e o que é que ela pode. Aí a gente vai ver se pode suplementar ou não. Hoje em dia, todo Zé sabe muito na internet, o que me deixa extremamente frustrado. É Dr. Google, né? Dr. Google e Dr. Coach, né? Dr. Coach, nada contra os coach, mas a galera vai dissertar mestrados de temas que ela não tem nem graduação. Eu tenho falado muito sobre isso, porque o que eu vejo de pessoas falando sobre as teorias da psicologia sem entender nada. É feio, né? Demais. Nossa. Demais. Ô, Davi, deixa eu fazer uma pergunta. A gente tem hoje uma geração que troca o dia pela noite. Que dorme o dia todo e começa a funcionar de noite, na madrugada, né? E a alimentação também acaba sendo dentro desse horário. Tem essa galera, Tem essa galera que dorme o dia todo e acorda lá para as 5 horas da tarde, aí funciona até 5 horas da manhã, e nesse intervalo das 17 às 5 é onde ela se alimenta, né? Onde ela vai viver a vida. Aí depois troca o dia pela noite, né?
como é que é a vida nutricional dessa pessoa e como que se impacta no bem-estar e na saúde mental Na dela. longevidade, né? Mesmo sendo jovem. Eu acho que esse cara é o que chegou com uns 30 anos aí para fazer uma consulta. O que acontece hoje? Se a gente, hoje não, né? Historicamente, desde que Deus criou o mundo, o homem foi feito para dormir à noite. Ele foi feito para dormir no escuro. E foi feito para acordar. Então, todas as respostas metabólicas do ser humano acontecem de uma maneira muito interessante com o nascer do sol, que é o que a gente chama do fenômeno do alvorecer. E metabolicamente tem um crescimento de cortisol, crescimento de insulina, porque a pessoa teria que sair para caçar. Hoje em dia a gente está aqui nessa sala com ar-condicionado, com todos esses recursos tecnológicos, mas historicamente o que a gente tem aqui de civilização, 200 anos de civilização tecnológica, estou falando, obviamente, se for estar na humanidade, isso é muito curto, perto do período evolutivo. Então o nosso sistema biológico ele é muito antigo, perto do que a gente conseguiu evoluir num curto espaço de tempo desde a agricultura. Com a agricultura, a gente conseguiu armazenar alimentos, a gente conseguiu fazer todo tipo de coisa. E isso gerou uma população que tem um aporte calórico extremamente diferente do que o corpo humano está habituado a fazer. Aí, Davi, o que gera esse tipo de comportamento? De ficar acordado durante a noite e dormir durante o dia. Primeiramente, ela nunca vai ser tão saudável como uma pessoa que dorme no horário correto. Se ela realmente é um vampiro, que ela só vive à noite, e ela não precisa fazer nada de dia, talvez ela consiga ter uma certa qualidade de vida. Talvez. Mas se ela é aquela pessoa que são plantões noturnos, se você pegar os profissionais que fazem plantão noturno, são os que mais têm problemas de ansiedade, de obesidade, de doenças crônicas. Porque essas pessoas, se você dorme mal, no outro dia você quer comer comidas mais copiosas e que dão mais afeto. Se você dorme mal, sua produção de testosterona cai 30%. Se você dorme mal, sua produção de GH vai cair absurdamente. O seu processo inflamatório sobe, o seu processo absortivo desce. Então, o sono, ele faz parte de e a memória, sem falar que degenera, sim, todas as partes de produção de serotonina, tanto intestinal quanto a parte de serotonina produzida do sistema nervoso central, tudo cai. Tudo cai se a pessoa não tiver uma boa noite de sono ou se ela está invertendo o horário. Agora, se ela já faz isso há muito tempo e não tem como mudar, ela tem que fazer o melhor possível, que é diminuir danos. Mas ela nunca vai ser tão saudável quanto quem dorme de dia, quem dorme de noite e... Até nosso processo é empático. A empatia cai quando a gente não dorme bem. As interpretações emocionais isso, né? Eu olho pro rosto e eu vejo quando esse rosto está chateado, eu vejo quando esse rosto está triste. As interpretações emocionais de quem não dorme bem não são boas. Está todo mundo com raiva de mim. Por que está todo mundo com raiva de mim? A pessoa não dormiu bem. Eu tô com raiva do mundo, né? Exatamente, a pessoa está agressiva. Eu sou um porre. Eu sou um cara que fazia plantões noturnos e eu percebi que aquilo me fazia muito mal com 2 plantões que eu dei. Nossa, tá na hora de eu acabar com essa história aqui. Então, dava meia-noite, eu passava meu plantão para outro colega. Eu pagava para ele dormir lá. Porque eu nunca troquei minha noite de sono por dinheiro, ou nunca troquei minha noite de sono por isso. Eu percebi o mal que me fazia quando você está acostumado a dormir certinho. Você percebe o mal que não dormir te faz, ou de regrar horas de sono. Então, isso vai ter um peso... O problema todo é que a maioria dos danos que nós sentimos, eles são crônicos e são perceptíveis somente a longo prazo. E o ser humano ele é muito ruim de trabalhar com longo e médio prazo, para qualquer coisa. Então, é o imediatismo, né? As pessoas querem agora, querem quanto antes. Antes do celular, era muito fácil ser médico. Hoje em dia, as pessoas querem a receita, querem agora. Elas querem no fim de semana, elas querem resolver o problema agora. A dinâmica mudou demais. As pessoas são mais imediatistas. As pessoas não conseguem assistir nenhum filme mais porque elas perdem o foco no meio do negócio. Então, a sociedade bizarra. Isso aí tá ficando cada vez... Eu vou não me prolongar para não sair do foco. Por isso o adoecimento. Ô, doutor, e existe uma dieta para foco, atenção, produtividade, memória? A nossa alimentação ajuda nisso? A alimentação ajuda. Se você perguntar, qual o suplemento melhor que tem para memória? Eu posso citar alguns aqui, mas o principal deles é o ômega 3. Principalmente concentração maior de DHA. EPA, DHA, isso. Então,
O ômega 3, não é à toa que a dieta mediterrânea é a mais longeva, porque ela tem muito EPA e DHA. Então, o top 1, a tiazinha daquela marca famosa que fica falando ômega 3, ela estava certa. O ômega 3 ele é fundamental para o processo de criação de memória. Então, se você... O cérebro é feito de quê? Gordura. Então, uma dieta pobre em gordura, ele prejudica a produção de muitos hormônios. Então, se você quer uma dieta que favoreça a sua mente, não pode ser low carb e não pode ser com restrições muito graves de gordura. Ou seja, a dieta tem que ser equilibrada em tudo. Mas a gente tem uma coisa chamada de barreira hematoencefálica. E ela bloqueia quase tudo para entrar lá na nossa cachola. Então, é porque é tão complexo que eu acho que a galera não vai entender. Mas a forma como você se alimenta, o sistema digestivo e nervoso, eles se comunicam muito habilmente. Não da forma que as pessoas pensam, que o intestino é o maior produtor de serotonina no corpo. Eu já ia perguntar. Ele é o maior produtor, mas não passa. Fica lá no intestino. A serotonina é um peso molecular muito alto. Então, a serotonina produzida pelo intestino fica no intestino, infelizmente. Não é responsável pelo nosso humor. Não. Mas é responsável pelo humor do intestino. Já atendeu pessoas com intestino irritável? Ou constipação? A constipação é uma coisa que gera muita frustração. A intestino irritável, que a pessoa vai para o banheiro várias vezes, isso gera uma irritação. Pessoas que não têm um intestino legal, elas são irritadas. Então, mas não diretamente pela produção de serotonina, porque está afetando lá, porque está afetando cá. Então, de toda forma afeta o nosso funcionamento emocional. Afeta de forma indireta. É porque hoje é ensinado de uma forma errada. Sim. Inclusive, eu já perpetuei isso, depois eu vi que estava errado. Mas não existe uma dieta específica. Existe se você come mal, se inflama, se envenena com muito álcool. Álcool é um dos piores venenos para a memória. Isso aí tem uma encefalopatia de Wernicke-Korsakoff, que é a baixa de algumas vitaminas, principalmente as aminas, que são a B12, B1, B6, B3. E ela tem um déficit que gera realmente problemas cognitivos. Então, se você quer manter uma boa memória, primeiramente é ter experiências e paladares novos. A gente sabe que se o ser humano prova novos alimentos, que a gente tende a não provar com o tempo. Por medo, hábito mesmo, hábito, né? Não quer. Isso não gera a produção de novos neurônios. Se você se experimenta novos alimentos, 2 sabores por semana, você tem criações de novos neurônios. Se você vivencia novas músicas, que as pessoas tendem a escutar a mesma música direto, tende a produzir novos neurônios. Então, tudo que é novo tende a gerar novas células. Tudo que é inflamatório tende a matar as células que temos. A gente tem... se eu como bem, eu mato menos as coisas boas que eu tenho. Basicamente, falando assim, de maneira bem superficial. Sim. Mas não existe dieta específica. Existe uma dieta específica para você se lascar, do ponto de vista metabólico. É verdade. Você pode gerar inflamação em tudo que seu corpo está inflamado, nada vai bem. Se o intestino está inflamado, também nada vai bem. Mas dieta específica para melhorar a memória, não. E se uma pessoa decide, como adulto jovem, né? Um adulto jovem. 20 e poucos No desenvolvimento é a partir de... Porque a adolescência vai até 24 hoje. Eita. Pode estar explicado, então. A adolescência vai até 24, porque é próximo aos 24 que o córtex pré-frontal, né, fecha, né, completa. E se entende uma pessoa adulta como alguém que pode ser responsável por suas próprias decisões. Se o córtex pré-frontal não fechou, você começa a fazer um monte de besteira. Você faz um monte de besteira. É impulsivo, é explosivo. Então não posso mais dificuldade de mudar a planejamento. roupa no Não pode. Então, assim, aí você vai e começa a fase adulta, né? Depois dos 24. Aí essa fase adulta, adulto jovem, que hoje vai até os 50. Sim. Né? Então, assim, aumentou também o período da... Então, a uma pessoa... trouxe bastante esses jovens. Com certeza, se conscientiza que você precisa fazer as pazes com a sua alimentação e ter uma alimentação equilibrada. Né? Quais são digamos assim, as expectativas positivas desse indivíduo que resolveu se alimentar bem? Se o cara resolve se alimentar bem agora, os frutos que ele vai colher é não ser um adulto doente. E só de você não ser um adulto doente, isso já deveria bastar. É clichê, você só dá valor àquilo que você perde.
ou que você tinha em posse e perdeu. Hoje em dia eu vejo pessoas que dariam tudo para ter de novo a saúde que tinham quando elas não tinham nada. Então, se você se comporta bem, o prêmio que você vai ter é você chegar aos 60, 70, 80, 90 com longevidade, além da longevidade, que você chegou nessa idade, você consegue ter a função social, você consegue se sentir útil, que é uma das principais causas de depressão na mulherada depois dos 50, 60. Você consegue ter autonomia, você consegue não ser um velhinho da sacola de remédio que fica comparando com o outro. Você consegue ler livro, viajar, aproveitar a viagem, ter vida sexual que a galera não tem. Então, você constrói hoje o que você vai coletar lá na frente. Sim. E o brasileiro é péssimo tanto em economia quanto em biologia. Então, Verdade. porque eles querem agora. Ele não quer saber daqui a 20 anos. E eu tenho o maior cuidado nos meus pacientes dizendo que, olha, você está comigo hoje, mas o fulaninho de hoje vai ter uma idade X. Então, a gente tem que ser muito cauteloso do que a gente faz agora, que terão consequências. Tem muita coisa errada acontecendo, que eu precisaria de alguns 20 podcasts aí para falar cada uma dessas. Mas o que eu posso dizer... pelo menos algumas. Umas duas. Hoje em dia a galera tá... A academia é um ambiente muito inóspito de saúde mental. Por drogas, por excesso de suplementação, de ergogênicos, que a gente diz. Então, tem muita coisa acontecendo ruim. Então, o que eu posso dizer na sua pergunta é, se você é um adulto jovem que quer mudar, o seu prêmio é ser um velho, um adulto velho, Sim, né? sim. Um velho. Envelhecer bem. Envelhecer bem, não apodrecer. Que a Gostei. galera tá perdendo as funções. Pensa, hoje em dia é meio que inaceitável uma pessoa morrer aos 60, tecnicamente se não for por uma fatalidade. Se você for ver as fotos não, os dados das pessoas antigas de 200 anos atrás, elas viviam pouco. Muito pouco. 40 anos. E hoje em dia não, a pessoa vive muito. Então, se as pessoas até os 40 não constroem o que elas vão ter nos 40 para lá, essa parte vai ser muito difícil. Vai ter menos força, Sim. menos energia, menos equilíbrio, menos memória, menos lubrificação, menos paladar, menos tudo. A única coisa que vai ter a mais, se estudou, é vocabulário. Se. Sim. Já tô com 40, me lasquei. Depende aí do que você Doutor fez. Tá Davi, vendo o que fez? Essa história de alergia à lactose e glúten, que hoje todo mundo tem. Alergia ou intolerância? Intolerância, desculpa. Porque assim, hoje em dia, com o advento da internet e das mídias sociais, as pessoas pensam que tem qualquer coisa. Quando a gente é acadêmico de medicina, quando a gente está pagando uma cadeira chamada semiologia, que a gente aprende a coletar dados, a gente pensa que está com todas as patologias possíveis. A Não. gente Psicologia também. assim também. E essa também? Pronto. Eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso. Tinha uma doença chamada insônia familiar fatal, que só tem em algumas famílias, 100 e poucas famílias no mundo, que eu pensei que tinha, né? Pô, estou com essa doença aqui. Não tem nada a ver com a minha ascendência, nada a ver com nada. Ou doença do sono. Então, as doenças mais exóticas possíveis a gente pensa que vai ter. Como é que eu posso responder aí da PLV? Quando a gente fala de alergia, hoje em dia as pessoas estão cortando glúten, estão cortando lactose, pensando em que estão fazendo vantagem. Qual o problema? Quando você corta uma coisa sem ser, você torna-se. Então, hoje em dia não, né? Desde que o mundo é mundo, se você consome leite, o seu intestino tem velocidades que produz lactase. A lactase é a enzima que quebra o leite. O leite é um disacarídeo. Leite não, a lactose é um disacarídeo, que tem galactose e glicose. Então, basicamente, eu preciso quebrar essa lactose para que ela vire nutriente. Senão ela vai fermentar, vai dar aqueles efeitos que todo intolerante à lactose, que come aquele bolinho delicioso, sente. Né? Aquela distensão abdominal, aquela diarreia, que você tem que sair correndo, senão vai passar vergonha. Então, quando você para de consumir do nada, sem ter, você torna-se uma pessoa intolerante à lactose. Não tem estudos muito claros mostrando que a lactose ela é ruim. Porque hoje em dia, leite foi feito para bezerro, blá, 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 blá. Até, nossa, dá vontade de sumir e ir morar numa cabana deserta. Não tem evidências que mostrem que isso é... Se o leite te faz mal, tira.
Você toma, aí, nossa, eu percebi melhoras absurdas. Tira. Isso. Se o glúten te inflama, tira. Se você não é celíaco e quer tirar glúten, tire. Mas não existe evidências robustas que digam que você deve tirar. Às vezes a pessoa restringe tanto a alimentação porque ela pensa que tem X coisa, que acaba ela tendo uma qualidade de vida muito pior que deveria ter, por pensar que tem um diagnóstico X. Então, quem tem... É porque hoje em dia a gente tem 3 conceitos quando fala de alimento. A IgE mediada, IgG e IgM. Basicamente falando já viu aqueles testes que a gente se fura assim para ver? Sim, eu já fiz. Pronto, ali é o prick test, onde eu vou ver por IgE mediado se eu sou alérgico. Intolerância é diferente de alergia, que é diferente de hipersensibilidade. Existe um teste que eu faço que eu vou ver a resposta inflamatória do teu corpo a qual alimento. Então eu como arroz. Como é que eu vou saber que o arroz que eu comi é responsável pela doença de tireoide que eu tenho? Não tem como. E também não tem como afirmar isso. Mas eu posso fazer um teste vendo a resposta inflamatória que o paciente tem quando ele come tal alimento. Isso é inflamação. Eu não consigo associar uma dor de cabeça que eu tenho a um arroz que eu comi. É impossível. Eu consigo identificar que eu tomei um leite e fiquei distendido, intolerante. Eu comi um camarão, fico coçando, alérgico. Cada um tem uma resposta diferente. Então, o rastreio disso é bem complicado. Então, você pode fazer as provas de teste de tolerância à lactose, do glúten, gliadina, transaminase, endomísio, para tentar ver se tem resposta. Mas é muito difícil. Hoje, o melhor teste que eu tenho hoje, que eu faço, é o teste de microbioma. Que eu vou pegar uma amostra de fezes do paciente e vou sequenciar aquilo ali e ver o tipo de bactéria que ele tem. E aí, especificamente para aquele paciente, eu digo, tu precisa suplementar isso, evita isso e isso. É uma medicina genética, que é a ponta da medicina, que a gente ainda está engatinhando, mas a gente tem resultados excelentes. Doutor, dava uma pergunta de uma leiga. O nutrólogo, ele faz uma avaliação sistêmica e personalizada no seu caso, né? Como você citou. O nutrólogo, ele prescreve a dieta ou é o nutricionista que prescreve? Isso aí você disse que não ia falar de tema polêmico, esse é um polêmico. Eu gosto de temas polêmicos. Quando a gente fala pela legislação, o médico ele é capaz e é habilitado a prescrever qualquer tipo de coisa que promova a saúde. Certo. Então, vai qualquer coisa, né? Quando a gente fala do ponto de vista de competência técnica, o médico não tem. A gente não vê nada de alimentação. Eu fui saber do que era nutrologia depois que eu me informei. Que tinha uma paciente que foi para o nutrólogo, uma amiga que trabalha no SAMU, que foi no nutrólogo, e eu achei interessante a abordagem do médico. Eu disse, pô, isso é interessante demais. O que ele faz? Ele não tem uma balança, não sei o quê. Aquilo aí foi o meu primeiro contato com a nutrologia, não foi na medicina. O médico sabe um total de 0 de alimento. 0. Então, não tem como ele fazer uma dieta porque ele não sabe nada de alimento. O nutrólogo, aqui... Uma avaliação sistêmica, né? Como... O nutrólogo, como posso falar sem me complicar? A maioria dos nutrólogos não são nutrólogos, não há um problema nisso, deles não ter um título, mas a maioria dos nutrólogos hoje em dia não estão do lado correto da ciência. Porque é um tema, uma arapuca, é muito complicado eu mexer nessa área, porque até mesmo eu ensino muito médico a minha área. Certo. Mas como em toda área tem pessoas que são honestas e desonestas, e a ciência Sim, também pode se prestar a isso. Claro. Também pode se prestar a isso. Então, fica aí. Então, o nutrólogo, ele trabalha com a equipe onde tem um nutricionista na equipe. É o correto. O nutrólogo é o único dos médicos aí que poderia ter a habilitação de prescrever. Até mesmo, pronto, eu sou titulado em nutrologia, eu tenho um RQE, mas eu tenho pós-graduação em nutrição parenteral e enteral. A nutrição parenteral e enteral é exclusiva do médico. Certo. Ele que deve fazer aquela nutrição na veia, nutrição. Pronto. Sim, Aquilo é o médico que faz, não o nutricionista. Mas, quando a gente fala de emagrecimento, não é um plano alimentar, é uma estratégia nutricional que se encaixa na vida do paciente. Não é só um cardápio. Sim, sim. E aí o nutricionista, com certeza, ele vai ser o mais apto e que vai fazer um cardápio mais interessante. E é ótimo saber disso, né? Até para que as disciplinas, porque, por exemplo, eu tenho uma área de atuação onde eu trabalho com fono, com físio, nutrólogo, né? Porque eu atendo paciente com lesão encefálica adquirida, e a gente sabe da importância, né, de pessoas que têm lesão encefálica adquirida, tipo AVC, né, doença de Parkinson, Alzheimer, certo? E eles precisam
né, de uma orientação e de uma avaliação sistêmica de um nutrólogo, de um nutricionista. Eu sempre falo para a família da importância dessa né, de ser um tratamento multidisciplinar. Sim. E os pacientes que têm respostas boas, eu tenho tido respostas boas, eles têm essa consciência e a família apoia. A gente tem tido respostas excelentes. Porque se fosse só o meu trabalho, fazendo a reabilitação cognitiva, não iria fazer de jeito nenhum, não iria promover o resultado que eu vejo na clínica quando o trabalho é conjunto. Integrado, né? Doutora, você falou do Alzheimer, né? E hoje tem uma diabetes tipo 3. Na verdade, a gente tem mais de 30 tipos de diabetes. Sério? Essa tipo 3 está sendo relacionada à diabetes cerebral. Causadora das demências, Sim, né? sim. O excesso do açúcar aí. Né? Porque a açúcar causa o que a gente chama de glicação avançada, que é um processo oxidativo. O açúcar em si, por que o diabetes é tão danoso? Imagine que ele vai gerar danos tanto por deixar o sangue mais espesso, quanto por gerar esses processos de glicação avançada, que também faz parte do Alzheimer. Esse processo de destruição, de inflamação dos vasos. Porque fica difícil de eu falar sem termos técnicos, mas quando a pessoa está com excesso de açúcar no sangue, ela está toda inflamada. Toda inflamada. Então, o diabetes em si, ele não é só uma doença que tem açúcar demais no sangue. Ele tem muita insulina no sangue. E a insulina carrega outros eletrólitos, e resposta inflamatória e hormônios. Então, não é só a glicose, é toda a conjuntura que a glicose alta vai gerar nesse paciente. Então, o diabetes tipo 3, 4, 5, o que tiver, todos eles vão ser tratados de maneira muito semelhante. Quando eu me formei, o diabetes é uma doença incurável, irreversível e morreu Maria Preá, no bom ditado popular. Uhum. Hoje em dia, com a prática da nutrologia, eu consigo ver que os pacientes chegam num estágio que antes já era, eu consigo reverter grande parte disso aí. Não quer dizer que ele está 100% curado, mas quanto mais o paciente entende que é o básico que vai deixar ele bem desenhado, bem visto, biologicamente falando, ele menos se preocupa com os tipos de diabetes que tem. Mas, assim, existe diabetes tipo 3. E essa alimentação é responsável por essas demências? Depende da alimentação, depende da demência que a gente está falando aí, né? Porque demências é um campo Amplo, É, né? bastante. bem amplo. A gente tem demências alimentares, obviamente, mas que não são muito comuns, tá? Eu seria leviano dizer que a pessoa está ficando demente porque ou com déficit cognitivo ou com, enfim, devido a uma alimentação específica, mas que ela é um dos fatores que ajudam a acelerar o processo. Isso eu posso falar com maior certeza absoluta, com uma certeza absoluta, né? Se a pessoa acelera o processo de qualquer doença se alimentando mal, qualquer um, seja diabetes, seja hipertensão, seja câncer, seja, enfim, até inflamação na unha do dedo. Perfeito. Ótimo, perfeito. É isso aí. Muitos conhecimentos importantíssimos nós Perfeito. acabamos de ganhar. Vamos resgatar aí esse cuidado com a alimentação, né? É bom. Eu me resgatar. preocupo com a minha alimentação Na bastante. área da saúde mental, a gente fala muito sobre resgatar algumas práticas antigas que a gente foi perdendo com a modernidade, né? Deixa um pouquinho o celular e vai passear numa praça, né? Uhum. E a gente vê que na alimentação a gente também precisa resgatar práticas mais antigas, né? De uma alimentação mais saudável. Difícil, né? Com iFood e todos É. os aplicativos de comida hoje Pois que e a gente trabalhando terceirizam a demais, responsabilidade, né? facilita isso pra gente, facilita imediatamente, mas a gente tá vendo que a longo prazo... Aconteceu agora, eu fiz, porque eu passo, tem dias que eu passo o dia fora. Aí eu comecei a comprar uma marmitazinha, né, fit, só que eu comprei uma quantidade grande e a pessoa não entregou. Eita. Não entregou. Aí meu marido disse, você precisa ligar, porque se fosse uma coisa você ligava, manda devolver o dinheiro do seu. Eu disse, não vou fazer isso, porque já vem com energia, Já vem ruim. porque comida é energia, é alquimia. Nunca sacanei quem faz essa comida, né? Exatamente. Então, assim, deixa terminar essa fase, que aí eu não compro mais. Se a gente pensa, eu penso assim, né? Para mim, comida, tanto que quando eu faço alguma comida, eu ponho muito da minha energia, do amor. Não tenho tempo de fazer isso, obviamente, sempre, por conta do meu trabalho,
Mas sempre que eu faço com muito cuidado. E também nem sempre eu sou cuidadosa com a minha alimentação. E quando eu não sou, hoje, é um processo, doutor Davi. Eu digo, puxa, eu exagerei, né? Eu não fui... Já tem consciência. Eu acho que eu melhorei. Eu tô rindo aqui porque às vezes eu peço pra minha esposa fazer alguma comida e ela faz sabor óleo. Aí eu prefiro... Sabor óleo! Eu prefiro nem comer. Mas ela é da tua turma. Foi contaminado por sua energia, tá ruim. Não vou consumir. Aí eu vou pra comer uma maçã. Na dimensão do SPIRE, né, dos 5 pilares da felicidade, na saúde física, eu levo nota baixa. Ela disse que ia deixar de herança. Qual é a receita que você Miojo. vai... Seu miojo é especial, seu miojo é exótico. Fosse Não, pipos pra não, Miojo de eu não galinha coloco caipira. Nem tomate, é do jeito que vem, nem não. Poxa, nem um tomatinho pra dizer, tá saudável. E você dizendo isso na frente de um nutrólogo. Ai, É Deus. lamentável. Eu gostava muito de Cap Noodles, que é um troço que vem no copo. Pior também. do que o miojo, Não, meu vem Deus. os tomatinhos mesmo. Vem os tomatinhos, uma cenoura assim, 2 cenouras, 5 câncer diferentes. Deus me Foi livre. legal. Deus me livre. Pois então, doutor Davi, conclua aí. Nós estamos no final, né, do nosso Bora. Acho podcast. que fiz todas as perguntas que chegaram pra gente. Falamos do café, falamos do sono, falamos da refeição lixo. Tava aqui na nossas perguntas, né? Do excesso. Sim, aí tem uma... eu ia falar no início. Nós vamos fazer uma parceria com a farmácia, com a Fórmula Arte, né? Sei. E foi a Fórmula Arte é uma farmácia de manipulação, né, que tem assim a qualidade dos serviços e da produção é uma qualidade que pode ser considerada top. E a gente vai ganhar, né, na verdade é presentear, porque vieram essas perguntas e aí a partir de segunda, que é quando o podcast vai estar, né, no YouTube, o nosso público que comentar, a gente vai colocar o nome dela, dele, numa caixinha, para no próximo podcast a gente fazer um sorteio. E Bento Antonino, que é o diretor executivo da Fórmula E Arte. Né, da Fórmula E Arte, ele quer que o Dr. Davi ele prescreva, né, um suplemento para essa pessoa. Vou comentar muito. Para essa pessoa que vai ser contemplada. Ele não quis simplesmente, a Fórmula E Arte, né? Não quis simplesmente mandar um brinde. Ele quer que o doutor, que é especialista, prescreva, né, um suplemento e no próximo podcast a gente vai fazer o sorteio. Com as pessoas que comentarem no YouTube. A gente vai colocar, né? A gente vai entrar em contato, coloca o comentário no YouTube, você faz seu comentário, né? Se você gostou, né? Como é que você percebeu a fala do Dr. Davi em relação à nutrição, né, a suplementação. E aí a gente vai entrar em contato pelo Instagram, tá? Colocar nome e contato e fazer o sorteio aqui, no próximo podcast de hoje, há 15 dias. Então, se o comentário for muito bom, bajular bastante, a suplementação vai ser muito boa. Se caso o comentário for ácido, a suplementação vai ser bem juru. Meu bem... Deus. Pois é, lembrando que a gente vai fazer no próximo episódio, né, que já é uma outra temática, mas a gente vai resgatar um pouco esse maravilhoso momento com o Dr. Davi. E que também será dentro desse eixo da saúde física, né? Também a gente será vai isso. desenvolvendo 3 encontros, como sempre, dentro da temática que a gente vem trabalhando. Ficou faltando uma pergunta, doutora Mônica. Alimentação e estresse. Qual a relação da nossa alimentação e estresse? Será que foi respondida quando a gente falou ali da irritação do intestino? Existem alimentos que são precursores da serotonina, principalmente os que são ricos em triptofano. Não é à toa que a mulherada gosta muito, a mulherada, eu digo, porque ela tem oscilações hormonais que são referentes ao ciclo. Então, existem momentos do ciclo que a mulher está muito propensa a ter a compulsão por doce. Porque o doce, ele vai gerar, geralmente chocolate, vai gerar um mediador chamado triptofano, que ele é um dos poucos que passa pela barreira hematocefálica e vai produzir a serotonina cerebral, tá? Então, existe sim alimentos que facilitam e aqueles que não facilitam. Ou seja, dificultam a produção de serotonina, logo pode gerar a depressão. Então, existe hoje um campo da modulação intestinal, que a gente fala, que a gente sabe muito bem a alimentação relacionada a doenças crônicas, a doenças como estresse, depressão. Inclusive, no microbioma que eu falei, existem bactérias específicas no intestino que estão relacionadas à depressão. E isso aí, obviamente, é mais complexo do que parece ser.
Mas o que eu posso dizer é, uma boa alimentação, pelo menos, não atrapalha. Uma boa alimentação não atrapalha. Uma boa alimentação é um antidepressivo. É um antidepressivo. Obviamente, comida é afetiva, né? Comida é afeto. Você tem que ter prazer em comer. Não é só comer para se alimentar, né? Isso é o que todo mundo interpreta. Não é à toa que a maioria das reuniões são em volta da mesa. Sim. Tem comida no meio. Então, tem que ter prazer, tem que ter afeto, tem que você tem gostar daquilo. Mas não pode exagerar. Hoje em dia todo mundo vai para festa infantil, parece que todo dia tem uma festa. Antigamente era raridade ter um bolinho, hoje em dia é bolo toda hora. É um monte de doceria, né? A Então, gente tá doce, com vontade de comer comida de festa, vai numa doceria. Doce, refrigerante e álcool são os principais inimigos para a ansiedade. Se você me disser, Davi, o que mais atrapalha uma pessoa que quer ficar bem da ansiedade? Basicamente é doce, álcool e comidas que são ricas em alguns conservantes. Inclusive, porque assim, é pouco tempo para muito tema interessante. Sim. Hoje a gente sabe que tem corantes como o azul brilhante ou como o amarelo crepúsculo que estão relacionados a déficit de atenção, transtornos de hiperatividade em crianças. E se você olhar, pode olhar na casa de vocês, ou quem tiver crianças, que vai ter os corantes amarelo crepúsculo, vermelho, tem vários tipos de corantes, emulsificantes, emolientes, conservantes. Então, tudo isso vai gerar uma população doente. Eu estou no supermercado, dá tristeza. Eu olho para o carrinho de compra e digo, caramba. E depois vão reclamar do déficit de atenção aí, né? Mas é bizarro. A maioria dos doces, eles utilizam corantes extremamente danosos. Os docinhos, que são aquelas cores bem vívidas, que são totalmente possíveis de fazer com corantes naturais. Mas eles são extremamente danosos para os pimpolhos aí. Por isso que os pimpolhos... Hoje em dia está bem grave o número de crianças com transtornos de déficit de atenção. Sim, bastante. E bem autismo, relevante. isso aí tá... Mas é a alimentação que é feita durante a gestação também. E também o excesso de tela. Mas é uma outra teoria para um outro papo. Quem sabe outro Mas é podcast, isso né? mesmo. Sim. Perfeito. Então, Querido, gratidão, viu, por estar aqui no nosso espaço, na nossa casa, na nossa mesa, trazendo um tema tão importante. Eu tenho certeza que quem assistiu o nosso encontro vai sair um tiquinho mais rico Sem em relação a dúvidas. isso e com mais atenção para assumir a responsabilidade do seu processo pelo alimentar. menos ligar a luzinha, né? Pelo menos ligar uma luzinha. Ligar a luzinha e não botar um esparadrapo para tampar ela, né? Ele tem que, no mínimo, agir. Se você é adulto ou já tem uma consciência que precisa melhorar, só de você ir para academia, só de você fazer um esporte, ou não encher a cara toda hora, ou tentar ter um equilíbrio dentre os pilares que a gente considera fundamental para a nossa vida. Você falou aí da felicidade, eu interpreto que a felicidade é muito particular de cada pessoa. Então, você vai dar sentido o que é felicidade para você. Mas se, no teu conceito de felicidade, está destruir teu corpo, acho que você tem que rever e voltar 2 casinhas, porque lá na frente isso vai te ser motivo de uma tristeza absoluta, porque você destruiu o seu bem maior. Acaba sendo uma felicidade hedônica, a felicidade do prazer, e a ciência da felicidade, ela entende que a felicidade ela tem que ser prazer e propósito. Felicidade hedônica e felicidade eudaimônica. O prazer é importante, mas o propósito também é importante. Então, eu acredito que a gente fala de uma alimentação voltada a um propósito de uma vida com sentido, com saúde, com longevidade, com autonomia, né? Isso. A felicidade, ela tem 5 pernas de sustentação. É a saúde física, emocional, dos relacionamentos, espiritual e intelectual. Então, às vezes a gente diz que está muito feliz porque está na farra sexta, sábado, domingo, mas é um tipo de felicidade que para a ciência não é sustentável. É uma felicidade que vale a pena a gente ter no final de semana aí do São João, né? Mas que não é uma felicidade que a gente vai viver nela, porque até quando termina uma temporada dessa, a gente tem um afundamentozinho, né? Entra numa depressão. Quem está na farra na sexta, sábado, domingo, ou todo sábado, domingo, ele não está feliz. Ele está tentando ser feliz da maneira alguma coisa, né? pior possível. É uma fuga. Ele está tentando buscar a dopamina da mais barata possível. E essa dopamina é um veneno, que hoje a sociedade é intoxicada, entupida de dopamina. Mas Verdade. aí é outro papo também. E eu, assim, eu também eu sou muito tolerante comigo e com as pessoas que eu acompanho. Eu, às vezes, por exemplo, um paciente que tem dificuldade com alimentação, come demais. Eu falo, vamos fazer assim, tenta equilibrar. Essa pessoa já foi para um nutrólogo, já foi para um nutricionista, tenta equilibrar 5 dias
e 2 você come. Aí quando a pessoa, Pode, quando a pessoa volta... Não, são 2 refeições só na aí. semana. Quando a pessoa volta, eu consegui equilibrar 5 dias. Aí aumentei um pouquinho, porque assim, a minha ideia é que nós não evoluímos Não de dá uma para frear um carro de uma de maneira... alta velocidade de repente, né? Porque, por exemplo, eu gosto muito de fazer exercício físico. Sempre gostei. Mas às vezes eu não quero ir. Às vezes eu digo, preguiça, 5 horas da manhã. Mas aí, hoje eu sou condicionada. Então, assim, eu vejo o prazer. Eu vou olhar o mar. Nunca negocie com sua preguiça. Não é? Se você negociar, Pois é. você vai perder. Se você parar para pensar e negociar, amanhã eu faço mais intenso, amanhã eu vou fazer mais tempo, você já perdeu. Já perdeu. Então, o processo, a gente não pode ser tão rigoroso com a gente mesmo. Se um dia, por exemplo, hoje eu não me alimentei bem. Puxa, eu não me alimentei bem hoje. Hoje o dia todo. Muito mal, Não não. dá certo isso. No almoço. Aí eu falei, eu não fiz boas escolhas, porque tem isso também, né? Aí fazer outra péssima escolha e não ir treinar. Entendeu? Aí assim, aí eu digo, não, mas eu não vou, tipo, me condenar porque eu fiz escolhas ruins no almoço. Eu tenho que refletir por que eu fiz escolhas ruins e depois, na próxima refeição, fazer escolhas melhores. Tem gente que chuta o pau da barraca porque saiu da dieta um dia e agora eu vou Isso. sair na próxima, só volto segunda-feira. Eu teve uma Exatamente. paciente hoje. Não, eu jantei pipoca com doce de leite porque eu já tinha comido um McLanche no almoço. Então, Pra equilibrar, né? aí já Pois tinha, é. já tinha feito ruim no almoço, vou fazer ruim no Pipoca resto com do doce de dia. leite. Que larica foi essa aí? Total. Nossa, essa aí tava laricosa, hein? Essa. Pipoca com doce E de o leite. pior é isso, quando você vai descer na ladeira, aí você, a gente chama na psicologia de desamparo adquirido, né? Desamparo adquirido. Ou seja, você está numa vida péssima em todos os sentidos, aí você acha que todas as áreas são ruins, você sempre se acha culpada e você acha que você não tem jeito, vai morrer assim. Então fomenta o comportamento ruim. Entendeu? Então, assim, a gente não pode focar isso. A gente, não, eu posso estar ruim aqui, mas eu posso estar boa aqui. Sim. E só para a gente poder nosso público não esquecer a nossa parceria, né, com a Farmácia da Manipulação Fórmula e Arte, que vai patrocinar o nosso podcast com um suplemento prescrito pelo Dr. Davi Ribeiro. Gente, Contanto que eu saiba, eu vou fazer um suplemento geral, né? Porque, obviamente, como você é a minúcia da pessoa, isso. um suplemento que todo mundo possa usar. E o sorteio vai ser no próximo episódio. Próximo Tá episódio. certo. Doutor Davi, muito obrigada, viu, por estar aqui na nossa mesa, na nossa casa, contribuiu demais. Nada, Gratidão isso mesmo. Eu amo esse assunto, eu amo esse tema. É um Adoro. tema Eu muito levo bom. nota baixa nele, mas aprendi bastante. Espero poder participar outras vezes. E galera aí, juízo que vocês fazem com a vida de vocês. E qualquer coisa, estamos aí disponíveis para ajudar quem precisar. Então, foi um prazer. Tchau, tchau. Vamos lá. Querido, nós presenteamos o nosso convidado com um conhecimento. Então, isso Opa. aqui é para você, levar para casa. Atitude mental. Puta, social. Muito bom. Vou ler. Com certeza e dou um Doutora feedback. Mônica, gratidão, viu, por estarmos Thaís, aqui hoje. muito mais obrigada. um encontro. Vamos brindar, Nós porque é temos água, um- mas a gente brinda Brinde aqui com o com nosso meu slogan dizendo assim: felizmente é possível contemplar o sol. Felizmente, Contemplar o sol. Muito bem. Felizmente é possível contemplar o sol. Vamos lá, gente. Obrigada, gratidão. Obrigada, Siga Dudu nós Dado, nas redes obrigada, sociais. Thaís. Se inscreva no nosso canal. Siga a gente no Instagram. Também temos episódio no Spotify. Siga também Dr. Darwin Ribeiro, @Darwin Ribeiro, para que a gente possa conversar mais ainda e fora desse lugar sobre essa temática tão importante. Até a próxima. Tchau, tchau.